Olha, muito bom dia gente, bom dia para Thelma Pereira, bom dia para o Sidney Peracini do Amaral, para a Vera Lúcia Pereira, para o Henrique Fischer, todo mundo aí ligadão no programa do Fernando Sérgio, né? Hoje nós temos daqui a pouco aqui, olha, o doutor Silvio Provenzano, né? A gente vai conversar a respeito da situação que o Brasil está vivendo, né? A Rosinha Garotinho agora vai ficar em casa com tornozeleira, vamos falar também a respeito dessa situação do PSDB, diz que depende muito para apoiar aquela reforma da Previdência, parece que está saindo do governo, também os telefones do Aécio Neves, tudo isso a gente vai ter aqui conversando com você. Alô, Tiago Silva, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, hein? Vamos aí agora, gente, a nossa estante de livros, né? Eu estou recomendando, esse é um livro extraordinário, que talvez você tenha alguma dificuldade de encontrar, acho que não, porque já foi lançado há muitos anos, e este eu até adquiri há mais ou menos uns 10 anos atrás, mas é muito interessante, que são as histórias de Fernando Capelo Gaivota, aliás, de Fernão Capelo, da editora nórdica, de autoria do Richard Barr. Este outro livro aqui é o mais recente livro do meu amigo Rubens Teixeira, O Sucesso do Seu Negócio é Você. Este é um romance que já virou até filme, né, com Hercule Poirot, que é, na verdade, o detetive da Agatha Christie, um livro de autoria de Agatha Christie, que vale a pena. Assassinato no Beco, meu Deus. Esse outro livro aqui é o livro comemorativo dos 50 anos de comunicação, que eu tive a oportunidade de fazer há aproximadamente 5 anos atrás, e que ainda hoje está em cartaz na saraiva.com.br, você pode adquiri-lo. Este outro é o Dr. Eben Alexander, né, neurologista dos mais consagrados dos Estados Unidos, com Mapa do Céu. Esse livro é interessantíssimo, eu estou lendo, porque diz como a ciência, a religião e as pessoas comuns comprovam a vida após a morte. É da editora Sextante. E eu estou querendo lembrar aqui a você a nossa promoção Almoce no Caçador. Caçador é o restaurante da Rua Pareto 42, um dos melhores restaurantes da Tijuca e do Rio de Janeiro. Você, para participar agora, a partir de ontem, você pode mandar o seu e-mail para o seguinte endereço eletrônico, sorteiofs@gmail.com, sorteiofs@gmail.com. O próximo sorteio será na próxima segunda-feira e você poderá escolher o dia para você ir almoçar no Caçador, levando 2 companhias, são 3 almoços, de segunda a sábado, portanto, tá bem? E eu queria logo aqui na abertura mostrar para você o que representa de fato as espadas katana. Espadas katana, na verdade, é da empresa Shotokan. E aí você vai ver aí um vídeo que é bastante elucidativo, a respeito. Olha só, espadas katana, gente, .com.br, olha que coisa bonita, é decoração, é decorativa, mas são espadas que têm corte e por isso mesmo você não deve deixar nas mãos de criança. Na verdade, essa espada é feita por uma curiosidade, por uma necessidade de lembrar os bons tempos dos samurais japoneses. Espadas katana, elas são forjadas sob o sol do Oriente. Espadascatana.com.br é o site. E na verdade, olha que coisa linda essa lâmina vermelha. E olha isso, num suporte fica muito lindo, tem esse suporte, ou então tem um outro suporte especial que a pessoa pode colocar, pode colocar na parede. Olha só o cabo que é feito de pele de arraia. Olha só o aço, esse é o aço tipo damasco, as amarras, espadascatana.com.br. Alô para o Zé Carlos Dias, para a Icleia Cardoso de Queiroz, para o Sildinei Peracini do Amaral, tá aí, ó, Espadas Katana, tá vendo? Então fica dado o recado, que é da maior importância. Minha gente querida, e nós vamos agora fazer a nossa abertura de sempre, né? Que você está acostumado, mas eu gostaria de falar. Lá está, lá no cantinho esquerdo, lá está o doutor Silvio Provenzano. Doutor Silvio, dá um adeuzinho para a turma aí. Eita! Bom dia, daqui a pouco a gente vai falar com ele, vamos ter um papo tete a tete, e na verdade será hoje um papo bastante descontraído, com certeza, né?
né? Eu queria lembrar também dos nossos parceiros comerciais. Nós temos aqui o Hostel Icaraí, suítes completas, Hostel Icaraí, piscina, churrasqueira para hóspedes, Wi-Fi e estacionamento grátis, né? Reservas hostelicaraí@gmail.com e o telefone agora é 3619-6067. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Bradesco, né? Alô, Daniele do Bradesco Tijuca. Alô, meu querido amigo Rafael, que me receberam tão bem ontem, né? Que maravilha. Bradesco é não só um banco espetacular, como também, através do Bradesco, você pode fazer os seguros mais baratos. Isso é muito importante. Outro dia eu fiquei impressionado, foi Cirilo Reis quem me disse: Fernando, eu fazia seguro com uma outra empresa e agora estou fazendo seguro com o Bradesco, porque as condições são muito melhores. Bradesco Seguros, não esqueça. E eu quero então aproveitar, mandar um abraço para os gerentes Rafael e Daniele. Reitero que ontem me receberam muitíssimo bem. Eu queria também lembrar que amanhã eu estarei fazendo parte do Fórum de Radialismo que está sendo promovido pela Universidade Castelo Branco. Nós estaremos lá ao lado de Davi Rangel, ao lado de Sidney Rezende e outros grandes amigos, grandes radialistas, grandes jornalistas, num simpósio. Na verdade, é um fórum que vai haver, não é? Na sexta-feira e no sábado, promovido até pelo meu amigo Djalma Mello, que também estará presente, e a gente vai discutir o futuro do rádio. Na verdade, esse fórum, ele conta também como pontuação para os alunos de comunicação. Então, amanhã, de 1 às 3, eu estarei participando desse fórum, mas o fórum começa de manhã com outros profissionais e vai ser o dia inteiro, ou seja, sexta e sábado, na Universidade Castelo Branco, ali na rua Gonçalves Dias, não é? Com ingressos a R$20. Perfeito? Então é aquela história, conta como pontuação para os estudantes universitários e a todos os interessados, é muito interessante. O tema que foi dado e que não foi dado por mim, pela própria universidade, e aceito pela própria universidade, é muito instigante, porque pergunta o seguinte: o rádio está acabando? Eu particularmente acho que o rádio está modificando, né? Está se adaptando e a passos lentos, mas está se adaptando a uma nova realidade. Eu acho que vai ser muito interessante, eu convido você, se você puder ir também lá. Eu queria também mandar um abraço para o profissional, para o professor Serginho, professor de Jiu-Jitsu, quarto Dan, com um trabalho muito bonito que ele está fazendo ao lado da professora Carol para a Secretaria de Esportes de Niterói. E todos os dias, de segunda a sexta, de manhã às 7 horas da manhã, ou então de noite às 7 horas da noite, sempre o MMA Cross Fitness. O que significa isso? É que o professor Serginho, que é, na verdade, um professor de jiu-jitsu, como eu disse, faixa preta quarto dan, extremamente laureado, está passando certos movimentos, além da educação física, evidentemente, movimentos de luta para a pessoa adquirir forma física, mas você não vai lutar. É apenas a apresentação de determinados exercícios que vão dando mais condições, mais tônus, então, tônus muscular, digamos assim, tá bom? Abraço para Luísa Paradiso, para Denise Guzmán Silva. E minha gente querida, sem mais delongas, porque hoje a gente tem uma conversa boa com o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, nós vamos então agora à oração. Eu espero que tudo esteja certo aqui, porque é basicamente isso que nós vamos fazer, né? Vamos à prece de Cáritas e você vai ver agora. Vamos nós, atenção, deixa eu só mudar a posição aqui da câmera, né? E você vai ver que aliás, eu já falei, não sei se o doutor Silvio ouviu, mas ainda ontem eu falei no programa, a melhor definição que foi dada para este programa foi dada pelo doutor Silvio, que é um programa mais artesanal impossível. Então, na verdade, é isso aí. E eu estou adotando isso aí como slogan, o primeiro programa artesanal da web. Tomara que outros possam nos imitar. Vamos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai,
Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, olha, eu estava lá conversando, distraidaço ali, claro que eu participo da oração todos os dias, eu faço essa prece todos os dias quando tudo amanhece, né? Mas de qualquer maneira, é exatamente isso que eu queria falar. Quero mandar um abraço para o nosso querido Bruno Tis. Ô Bruno, que coisa boa sabê-lo aqui conosco. O Bruno foi diretor, eu acho que talvez o principal editor e lançador, por assim dizer, do Jornal Extra, e foi diretor da Rádio Globo durante muito tempo, fazendo um trabalho belíssimo, e é filho de um querido amigo meu que já se foi há algum tempo, né, que é o Hélio Tis. Hélio Tis foi, para mim, um dos maiores produtores do rádio, se não o maior. E eu tive a honra de conviver com ele lá nos anos 70, né? Afinal de contas, já o tempo passou para mim de uma certa forma, né? E foi muito importante todas as vezes, mesmo eu tendo saído em 81 da Rádio Globo e só voltado para lá no ano de 98, 97, quando em 98 eu fui para a Rádio Tupi. Mesmo assim eu tenho um carinho todo especial por aquela casa e devo lembrar do Hélio Tis com muito carinho, porque todas as vezes a minha mulher ficou um tempão, e talvez o Bruno se lembra dela, Samira, como editora lá da Rádio Globo, antes do Bruno ter assumido a direção, e eu ia então muito até a Rádio Globo, não só pela amizade que lá deixei, mas também pelo fato de, muitas das vezes, dar carona à minha mulher. Nessa época eu trabalhava na Manchete, ou na Tamoio, ou nas duas, não me lembro bem. E toda vez que eu ia à Rádio Globo, Bruno, eu sempre encontrava com teu pai. E teu pai sempre tinha uma palavra de carinho para mim. De qualquer maneira, é dessas pessoas que a gente guarda no coração, e até, me perdoe, até me emocionei. Esse meu sangue italiano é assim, sabe? A gente fala muito com as mãos e, na verdade, também a gente é muito emotivo, né? Mas faz parte do show. Um abraço para você, muito obrigado pelo prestígio. Espero que você
esteja conosco mais vezes e caso você possa, porque nós somos amigos do Facebook, mas eu não tenho o teu telefone, caso você possa, mande por favor na mensagem, se interessar, eventualmente você está aqui conosco, será uma honra muito grande, tá bom? É um jornalista de primeira, eu tenho acompanhado, nem sempre a gente tem o tempo necessário para responder aos posts seus, mas eu tenho acompanhado e todos eles muito pertinentes. Aliás, como pertinente também é a presença do nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que é um amigo querido, é sobretudo um médico da maior qualidade, ele é chefe clínico do Hospital dos Servidores, e o detalhe é o seguinte, é também uma pessoa extremamente lúcida a respeito do momento que nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho vai ser interessantíssimo, teremos também a participação da minha esposa, da jornalista Samira Valente. Anderson Gomes, um abraço. Querida Cerise Tasca Magalhães, nossa, Cerise, eu passei praticamente uma grande parte da minha infância em Juiz de Fora jogando ping-pong, né, na casa da Cerise. Cerise era então muito jovem, eu também, os meninos todos, o Marcelo, o Marne, meu Deus do céu, não é? Quantos ali, o Mauro Tasca, uma família que quase que foi naquela época para mim uma segunda família. Cerise, um beijo no teu coração. Muito bem, então agora nós vamos àquele momento da música e depois, você sabe, a sala de visitas, porque após uma oração a gente não custa nada refletir a respeito dessa linda música espírita. Descendo sobre nós.
música linda, não é mesmo? Minha gente, um abraço então para a Clarinha Clarice, que foi nossa colega na Universidade Estácio de Sá. Alô, Clarinha, bom dia, né, Samira? Hein? Que maravilha, nossa querida amiga, né, Clarinha, né? Muito bem, e olha aqui quem está do nosso lado, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, começando aí, falando das coisas menos importantes a mais importante. O tricolor gaúcho. Ah, exatamente, olha que eu esqueci de falar na abertura, parabéns aos gaúchos. Renato Deu um Gaúcho. Banho, né? Foi mais do que merecido. O primeiro tempo do Grêmio ontem foi extraordinário, uma das melhores exibições de um time esse ano. É verdade. E segundo eles, que veio o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo e companhia. Seria uma maravilha, Dia 12 né? de dezembro é final. Que show, tá hein? Marcado, 3 horas da tarde, horário do Brasil. Esse é um jogão. Que maravilha, vamos todos torcer para o Grêmio. Somos Grêmios desde criancinha, à exceção da turma do Internacional. Em homenagem, lá ame ou deixo. Nós aqui somos um pouco mais, digamos assim... democráticos, sim. mais equilibrados. Mas de qualquer forma, era o Brasil que jogava ontem, a torcida pelo Grêmio. Com certeza. De ser o tricolor também, como o meu Fluminense, que esse ano tanta tristeza me deu. Mas graças a Deus, pelo menos escapou da degola, né? Mas eu estava falando num grupo lá do Fluminense, de conselheiros e tudo, que comemorar o não rebaixamento é pequenar de vez o Fluminense. E que é um grande time, não pode se apequenar. É verdade. Eu acho que foi muito pouco para a grandiosidade do clube, e pelo que eu estou vendo na reunião do conselho de terça-feira, 2018 vai ser triste. É mesmo. Complicado por conta da questão financeira, né? Sim. Enfim, que eu espero que a presidência que está lá, do Abad, que tanto fez para chegar à presidência, que ele crie soluções para permitir ao clube não viver com aquele orçamento absolutamente risível que foi aprovado na reunião do Conselho anteontem. Então, por quê? Porque é um orçamento de time de Série B candidato à Série C. Então, há que se mudar muita coisa se pretende voltar a trazer ao Fluminense a grandeza de outrora. Parabéns ao Grêmio, e hoje, não menos importante, a Samira está aqui do meu lado, o Flamengo joga, né? E engraçado, porque eu estou na seguinte situação: torcerei para o Flamengo se o Muralha for o goleiro, se não for, torcerei contra. O que esse rapaz coitado, está enfrentando, né? É verdade. Ele não vive realmente uma boa fase, há algum tempo, está com problemas, eu acredito que de natureza emocional. Mas, enfim, o que fizeram com ele, inclusive, uma parte da mídia, né, com gozações, foi massacrado. Sabe quem está nos vendo nesse momento? O cardiologista aqui da Tijuca, doutor Bruno Souza Ganimi. Grande Bruno. Um abraço para o Bruno, verdade. Mas então, dizia... E sair das coisas menos importantes a mais importante no futebol, falamos de tudo que dizia a respeito ao momento que temos coisas da política correndo aí. Ontem a ex-governadora Rosinha Mateus foi libertada, é verdade que com tornozeleira, todo monitorado, né? Mas foi solta. Continua detida a ex-primeira-dama Anselma, a Adriana Anselmo. E também o garotinho continua detido lá em Bangu. Ele conseguiu ser transferido, uma vez que ele estava se sentindo, eu acredito que razões de sobra ele tinha, para quem o acompanhava nas falas, evidentemente que ele não poupava nem um pouco ao Cabral e a sua turma, né? E outro negócio, por mais errado que você seja, em algumas coisas você está certo. E lá ele não estava um pouco confortável, criaram uma situação para ele. Aquele negócio da agressão ficou meio mal explicado, né? Na verdade, sim. Tem as câmeras lá, que aparentemente ninguém entrou, mas câmera é uma coisa complicada, né? Porque pode ser editado também, né? Exato. Ficou dito pelo não dito, e ele queria sair de lá, e de lá ele saiu e continua preso. Pelo visto, a carreira política dele interrompida, não sei se definitivamente, mas por um bom tempo, porque as investigações vão continuar e vai ficar inelegível durante um bom período. Certamente os que acompanhavam ele no programa da rádio vão deixar de acompanhá-lo a partir de amanhã. Já não continua mais, segundo informações da própria direção da rádio, né? Não vai continuar. E outros, né, que aproveitando a popularidade da rádio ingressaram na política e que por conta de decisões, eu diria, equivocadas, mal pensadas, também estão com seu ibope muito embaixo, estão hoje na berlinda.
Tá certo. Então, de qualquer forma, são os assuntos da política. São os assuntos... Independente de celulares que foram apreendidos na casa de um senador. Pois é, né? De terceiros, né? Diomio. E o terceiro dizendo, eu não tenho a menor intimidade com o senador. Eu hoje de foi manhã, pegar meu tive celular. notícia vindo para cá, acompanhando o noticiário. Você sabe quem pertencia os 2 celulares pré-pagos que foram... Cláudia Schleier, é isso? Cláudia é uma amiga, esposa do Noel Torres. É Schleier. O Noel é um amigo desde que eu tinha 13 anos Muito de bem. idade. Ela está mandando um abraço para o amigo. Beijo para Claudinho, Noel é um grande amigo. O Bruno Garimbo, o doutor Bruno Garimbo, está dizendo, não, Muralha não, Fernando, parabéns pelo programa. Olha, eu torço até para que o Muralha seja escalado, que faça uma grande partida. Sinceramente. Que ele nos pênaltis ganhe para o Flamengo. Se redimindo, pois. Se redimindo, faça jus ao apelido. Porque a situação é complicada. Apesar dos pesares, o Muralha é muito experiente e teve um trabalho belíssimo no Friburguense. As duas opções. No Friburguense, não, meu Deus. No Figueirense. As duas opções que o Flamengo E o outro está hoje, sem jogar há 2 anos. Pois é, as opções que o Flamengo tem hoje, o pouco que eu conheço de futebol, não permite colocar o César, que é um garoto muito bom, mas não permite colocá-lo numa fogueira dessas, porque pode queimar, inclusive, alguém que tem um futuro muito grande à sua frente. Olha que nome bonito. Ana Maria Salgado de Oliveira Monreale. Ah, se eu tivesse um sobrenome desse, Samira, Monreale, não é para qualquer um. Samira, o que você acha? A Rosinha sai e monitorada por... Como é que chama mesmo? Caneleira, né? Tornozeleira. Tornozeleira. Caneleira é de futebol. Quando ela foi presa, eu falei, vamos ver por quanto tempo Você acha que o coração amolece? Você acha que se a presa é a mulher, o coração do juiz amolece? Mais fácil ou não? Não acho que seja com relação a mulher ou homem, não. É uma coisa... É injusta mesmo, né? É porque essas pessoas elas têm um poder jurídico muito maior do que nós, pobres mortais. A maioria né? das outras presas, é claro, já foi dito aí que as outras presas também precisam dar atenção para filhos. A diferença reside no peso de quem está preso, né? E também nos apoiamentos sim, políticos, né? Sim, quer dizer que essa história de todos somos iguais perante a lei, doutor Silvio, é muito relativa? Porque dizem, e com razão, que a lei é uma só, e para todos. Os advogados e os juízes é que pensam diferente, né? É a forma como os advogados trabalham em cima das leis que existem, a forma como eles conseguem, eu não vou falar manipulá-las, que é um termo meio pesado, né? Mas eventualmente existe até a manipulação da interpretação da lei, que pode favorecer A, B ou C. Você sabe que nós ainda continuamos, com mais da metade da população brasileira, vivendo com menos de um salário mínimo. O salário mínimo esse, que dito por todos os entendidos, é insuficiente para viver com o mínimo de dignidade de uma família de R$180. E mais de metade da população ganha menos de R$77, que é esse valor, quer dizer, 700 não sei quanto. Fora a economia informal. Pois é, tivemos exatamente 3 governos em lei populistas do PT, 2 do governo Lula, 1 da Dilma, 1,5, né? Apesar de que o Temer era da chapa da Dilma, evidentemente que o viés ideológico que o Temer abraça é totalmente diferente. Era uma conveniência eleitoreira a aliança dele com o PT. E hoje está aí no governo há 1 ano. Então a gente tem que falar basicamente dos 14 anos que o PT governou o país, com uma série de programas de natureza social, cujo objetivo principal era exatamente diminuir a desigualdade. Triste destino, porque me parece que após 14 anos de uma política que era populista ao extremo, continuamos com uma desigualdade tão acentuada ou pior do que antes. É verdade. Imagine o que é metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza, com todos os bolsas famílias que foram criadas e que foram infelizmente desvirtuados com finalidades puramente eleitorais. Então eu acho que a gente tem que repensar. Eu tenho uma tese pessoal, eu acho que nenhum governante vai resolver o problema do nosso país num mandato de 4 anos. Os problemas do Brasil são problemas complexos, profundos. Endêmicos até, né? Exato, e requerem um trabalho a longo prazo. Então eu digo que eu aguardo o candidato que venha me falar alguma verdade, que é uma coisa rara em época, principalmente de eleição.
Eles sobem no palanque com um mundo criado por marqueteiros que está muito distante da realidade do dia a dia. Eu queria que alguém dissesse o seguinte: olha, eu vou investir na geração que hoje está dos 6 aos 12 anos, de tal modo que daqui a 15 anos, quem sabe, o Brasil possa ser um país melhor. Eu não vou trabalhar para mim para que eu saia carregado nos ombros, como um certo presidente recentemente saiu, para depois ser execrado por uma série de fatos que vieram a público. Eu não quero isso. Eu quero apenas saber que foi a partir do meu governo que eu semeei o futuro. E como é que a gente faz isso? Com a educação. Um investimento pesado numa área que fica submersa. O político gosta muito de obras faraônicas, né, com cristais, com blindexes, com mármores, de tal maneira que eu fiquei para a história. Eu criei um monumento, o Palácio da Música, um estádio de futebol. Pois é a vaidade que... Eu sempre me lembro de um filme do Al Pacino, que ele fazendo o papel do advogado, na verdade era a encarnação do capeta, e aí perguntava, mas como é que você faz para entrar na alma das pessoas? Ele falou, eu faço para entrar? Não, eu sou convidado permanentemente. Sou convidado sim, pela vaidade. O que rege muitas vezes as pessoas é exatamente a vaidade. E os políticos não são diferentes, infelizmente, pelo menos no nosso país. Não há um trabalho de profundidade, não há um trabalho que vise a educação como sua base. A saúde ela é secundária. Por que ela é secundária? Porque um povo bem educado ele adoece menos. E nós hoje temos graves problemas na saúde. Diariamente somos invadidos nos nossos lares com cenas dantescas que ocorrem nos hospitais aqui do nosso estado em especial. Normalmente por conta de uma população que faz uma demanda excessiva de serviços de saúde e adoece muito. Exatamente muitas vezes por falta de informação, por falta de orientação adequada. Um povo que tenha na sua educação a base dos seus fundamentos é um povo que vai saber se cuidar melhor no futuro. E isso aí vai diminuir muito a demanda e os gastos. Mas eu não vejo realmente de nenhum lado. Eu acho que o Brasil é um país que hoje tem 30 e tantos partidos políticos, uma sopa de letrinhas, de siglas, e uma falta de consistência ideológica. Eu me permito fazer uma coisa, eu sempre tive, faço meia-culpa, uma simpatia muito particular para um partido que no princípio era de centro-esquerda, mas que com o tempo deixou de ser, que era o PSDB. Era um partido moderado, era um partido de pessoas realmente de grande realce na política. E hoje o que eu vejo no PSDB é um partido de conveniências. Um partido que fez da bandeira da reforma da Previdência uma das coisas mais ácidas em relação ao governo do PT, que ele era oposição, que sempre foi. E, na verdade, hoje está largando o governo Temer na mão, no momento em que a reforma da Previdência é votada. Eu não concordo com a reforma da Previdência em alguns pontos, mas acho que é necessário fazer um replanejamento, porque do jeito que as coisas caminham, principalmente porque não levaram em consideração há 30 anos atrás a possibilidade real de envelhecimento da população. A expectativa de vida de média da população no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, cresceu. E evidentemente que tem que haver os recursos necessários para isso. E onde estão os recursos da Previdência? Muitas vezes os próprios governos deles lançam mão por suas necessidades de momento. Então é complicado, há que se fazer realmente uma devassa em cima da Previdência, saber aonde estão os pontos, de que forma foram usados e que haja punição se houver culpados nessa história, e deve haver. E o PSDB simplesmente resolveu abandonar o barco do governo Temer no meio do caminho. E no meio dessa história, mais ou menos importante, uma figura proeminente do partido, o senhor Aécio Neves, que tem uma herança política de um dos maiores homens da política brasileira, que foi o avô dele, Tancredo Neves, uma pessoa sobre quem nunca pairou qualquer tipo de suspeita de conduta inadequada, muito antes pelo contrário, e se encontrou, evidentemente, que na residência do senador da República, 2 celulares pré-pagos em nomes de laranjas. Aí vem a pergunta, quem eram essas pessoas cujos nomes estavam lá? Era um lavrador do interior de Minas Gerais e um construtor de andaimes que reside na Grande Vitória. Pergunta que não quer calar. O que fazia 2 celulares pré-pagos de 2 indivíduos que nunca tiveram a oportunidade sequer de cumprimentar o senador da República, acredito eu, na residência do senador? E mesmo que tivessem tido essa oportunidade, por qualquer eventualidade que fosse no passado, o que esses celulares estavam fazendo lá e a que se destinavam?
Então, um trabalho brilhante da Polícia Federal, que fez essa Verdade. apreensão, e o PSDB silencia em relação a essa figura. Nada se comenta, nada se Quase fala. que blindada, né? Uma figura blindada, né? Sim, Samira. O PSDB ele se cala num momento que eu diria que é absolutamente importante da nossa história, do nosso momento político. E eu não vejo os grandes nomes do PSDB, exceto o Tasso Gereissati, que tentou travar um embate com o Aécio, que depois resolveu se retirar. Mas eu não vejo, por exemplo, os dois outros nomes que realmente estão à frente, que é o Fernando Henrique, como sempre esteve ao longo dos seus 86 anos, e agora o Alckmin, né, que aceitou a missão de tentar unir o partido. Eu não vejo, é muito engraçado os termos que os políticos usam, né? Aceito o sacrifício. Sacrifício. Sacrifício, estamos nós aqui embaixo. Pois é, mas ele aceitando o sacrifício, também não vi nenhum tipo de manifestação nesse momento, que é uma situação que o próprio senador, né, com malas de dinheiro, com pedidos de compra, com desculpas absolutamente esfarrapadas que ofendem a inteligência mediana de qualquer ser humano, e nada acontece. Então, é como a Samira falou, é um país injusto, principalmente no que se refere ao tratamento dado aos cidadãos. Cada cidadão ele tem um tratamento que, eu não entendo, é diferenciado. Não existe um tratamento igual. Pois é. Eu vou até procurar responder a Thelma Pereira, que colocou aqui, Fernando, o garotinho não ia se machucar à toa. Tem que soltar ele, que também vão acabar matando o Cabral, e aí daí passou o letreiro, não vi mais. Olha, eu espero que não o matem, pelo amor de Deus, né? E essas acusações da possibilidade de morte, evidentemente, fica por conta das investigações que têm que ser feitas. O que eu posso dizer para você é o seguinte: se realmente ele se machucou, ele está precisando de análise psicológica, evidentemente, e isso seria o suficiente para que os seus eleitores não votassem mais nele. Porque eu também acho pouco provável, quer dizer, aquela história. Eu estou mais querendo entender o que houve, isso tem que ser investigado, porque a televisão mostrou uma câmerazinha, né, uma cena de 1 ou 2 minutos, e uma noite ela representa 5, 6, 7 horas. Acho pouco provável que uma pessoa lúcida fosse dar uma paulada no próprio pé a ponto dos dedos ficarem roxos, a não ser que fosse uma maquiagem, mas aquilo não pareceu maquiagem, porque tinha médicos lá, tinha tal. O outro preso era o Sérgio Cortes, apareceu, né, fazendo até, tirando a pressão dele, né, um preso atendendo ao outro, né? E na verdade até o ideal seria um médico isento, né, para atender. É uma questão da funcionalidade lá da penitenciária. Agora, que essa coisa de soltar, no meu entendimento, não, porque está havendo o quê? Uma investigação, e obviamente essas pessoas têm muitos recursos, Thelma, financeiro, e evidentemente podem fazer que nem como é que é o nome daquele médico mesmo? Abdel Gassi, acertei? Abdel Maci, aquele que estuprou não sei quantas pessoas, e que o Gilmar Mendes, mais uma vez, o homem que solta todo mundo, ele soltou esse negócio aí que eu esqueço o nome, e o cara já foi para o Líbano e não volta mais. Então não, a investigação tem que correr. Então é nisso que a gente diverge. Mas, Samira Valente, você vê a razoado aí do nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que é muito lúcido, né? E eu gostaria que você também desse a sua opinião nesse imbróglio que nós estamos vendo hoje na política. Com o que o Dr. Provenzano falou, e só fazendo uma parte aqui com relação a essa moça que está com pena, pelo visto do garotinho, né? Que ela citou a expressão possibilidade de morte. Eu só estou lembrando o seguinte, que possibilidade de morte estão milhares, para não dizer milhões de brasileiros vivendo com esse salário mínimo. E sem assistência médica devida, pela superlotação dos hospitais. Só uma parte para a gente não ter pena de quem não merece, embora pena seja um sentimento terrível. É verdade. Quando eu vejo, vou ser muito sincero com vocês, quando eu vejo o Antônio Carlos
indo para a Rádio Tupi. Eu sei da vida do Antônio Carlos, foi meu colega na época, lá há muitos anos na Rádio Tupi, depois brilhou na Rádio Globo, através do mérito pessoal de comunicação e através da sua agência de publicidade, ele angariou credibilidade para ter a clientela de publicidade que o fez de volta para a Rádio Tupi e que permitiu, através do seu patrocínio, até nos supermercados Guanabara, permitiu que ele ali estivesse, que ele oferisse a sequência da sua carreira, que foi injustamente demitido da Rádio Globo. Então, tudo bem. Eu não consigo entender essa coisa dessa dinheirama que de repente aparece com o Antony Garotinho. Por quê? Porque quando ele foi candidato de uma certa feita, ele declarou na maior cara de pau de que ele tinha apenas como propriedade uma casa que na época tinha um valor de R$80 mil. Quer dizer, então como é que aparece uma dinheirama para ser jogada dentro da Rádio Tupi, que não fez, recebeu, evidentemente tem que receber. Eu espero que a Rádio Tupi cresça, aumente em audiência, temos bons amigos lá, para até que possa saldar todos os seus compromissos, inclusive a dívida que tem comigo. Então, eu sou muito favorável que ela possa vender horários com pessoas de qualidade. O que eu não entendo é como que um político lá do interior do estado, né, de repente consegue tanto dinheiro para ter um programa que a gente sabe que é extremamente custoso. E isso deve ser investigado. De onde é que provém esse dinheiro? Né? Essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta. Mas, voltando ao doutor... O problema é que a gente tem cérebro e a gente pensa. Exatamente. E quando a gente pensa, a gente começa a fazer perguntas, porque não existe almoço de grátis. Não, não existe. Evidentemente, se existe quem por trás esteja financiando isso, gente... Algum interesse há. Há muito tempo que no Brasil nada é feito por uma questão ideológica, nada é feito por uma questão de crença pessoal, seja político, partidária ou de qualquer natureza. Os interesses são outros, e quem paga a conta é sempre o povo, e não é por outra razão que a gente vive no nosso país a situação dramática que há alguns anos a gente vive. Desemprego, pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, os moradores de rua cada vez maiores, e muitos são inclusive subempregados, que não têm como voltar para as suas casas e preferem a marquise da rua para pouparem um dinheiro e só voltam na sexta-feira ou no sábado para passar uma noite com suas famílias, muitas vezes muito distantes. Esse é o Brasil que nós temos hoje. E vejo pessoas que acreditam, como é que alguém pode ter se autoflagelado? Isso é o de menos. Isso é o de menos. A gente tem uma cena clássica no Maracanã. Pode acontecer, principalmente se a mentalidade estiver doente. Nós tivemos uma cena filmada que veio ao público, as pessoas têm memória curta, aquele goleiro chileno que depois jogou no São Paulo, que teve no São Paulo muito tempo, Rojas, que se flagelou? Machucou como se tivesse sido atingido por um rojão daquela forma. Sim, verdade, bem lembrado. E ele se autoflagelou diante de 100 mil pessoas. Como se ele tivesse sido agredido, ele na verdade tinha um material contundente dentro da luva e ele próprio se feriu. Veja bem, estava sendo filmado ali na presença de mais de 100 mil pessoas. E ele fez isso. Como é que alguém no recôndito da sua cela à noite não pode ter criado uma situação que permitisse a ele conseguir aquilo que era o intuito dele de sair? Eu nem discuto. Eu acho que ali, diante daquelas pessoas que ele tanto criticou, Cabral, Pisciani, o próprio Sérgio Paulo Melo, né? O próprio Cortes, que faz parte do Cabral, não por outra razão, justamente estão todos detidos, ninguém discute isso, é mais do que justo que eles estejam. Eu, na posição do Antony Garotinho, também ficaria muito desconfortável ali naquele ambiente. Sim. Mesmo que num andar diferente, mesmo que teoricamente sob a proteção do Estado, o que é o Estado hoje? O Estado hoje é um Estado que é um Estado falido, mas veja bem, o Estado hoje é o Pezão. Quem é o Pezão? É o vice do Cabral. Então, mal ou porcamente, o Garotinho estava numa situação desconfortável e ali ele não queria ficar. Então, eu não duvido rigorosamente nada, até salvaguardando a inteligência pessoal dele, que ele tenha criado uma situação para sair, e não discuto a necessidade dele sair de lá. Veja bem, eu acho que inclusive a justiça poderia ter tido o bom senso de evitar essa situação. Uma vez que são inimigos políticos declarados, mesmo que num determinado momento lá atrás, há 20 anos atrás,
quando o Cabral começou na história dele, coisa e tal, o pesão foi imposto ao Cabral pelo Garotinho. As pessoas têm memória curta. O problema do brasileiro é a falta de memória. Pesão foi secretário de Antony Garotinho. As pessoas esquecem. Esquecem. Mas é tão confortável esquecer, né? Porque tem coisas que a gente não quer lembrar, mas a gente está aqui exatamente para as pessoas não esquecerem, pelo menos enquanto o Alzheimer não pegar. Antony Garotinho teve como secretário Luiz Fernando Pezão, hoje governador do estado, e foi vice-governador de Cabral. Então a gente chega aqui, se misturar tudo, é tudo lá dessa força, como diz na terra do meu pai. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Junta-se aos porcos, vai comer farelo. Minha avó dizia isso. Eles comem farelos. Agora, ele estava desconfortável lá, não tira a razão dele. Mas se vocês pararem para pensar, qual é a diferença de A, B ou C? Para mim, Silvio Provenzano, modestamente, nenhuma. É tudo a mesma porcaria. É verdade, mas é verdade. Tem até uma frase originária, até da época da ditadura, mas que o povo falava, é um pouco chula, mas eu vou ter que pronunciá-la, dizendo que, vou falar de uma forma mais suave, as fezes são as mesmas, mas as moscas, aliás, as fezes lá estão, mas as moscas são as mesmas. E isso que tem que mudar. Agora, você vê uma saída para isso a nível de eleição, Samir? Eu vejo qual a saída. Não é uma saída a curto prazo, não é uma saída a médio prazo, para mim é uma saída a longo prazo. É isso que o doutor Provenzano está falando. A gente tem que ver bem em quem a gente vai votar. A gente tem que ter muita consciência na hora de votar para que essa coisa, pelo menos, não se perpetue mais, porque vai ficar um bom tempo. A faxina política vai demorar, porque o estrago foi muito grande, foi profundo. E aí é uma questão de muito tempo complicado. mesmo. E passa pela educação, né? Agora eu quero aproveitar o doutor Silvio, que é um experiente profissional da saúde, porque o estrago atinge profundamente a saúde e atinge profundamente a população mais carente. A gente cansa de ver reportagens as mais diversas, nos diversos canais de televisão, reportagens essas que mostram a penúria que está passando a saúde pública, não pela falta de bons médicos, não pela falta de enfermeiros dedicados, mas muito pela falta de verba, pela falta de remédio e pela falta até de instrumentação, tipo tomógrafos quebrados e coisas assim. Quer dizer, é muito grave essa situação. Eu fico querendo saber como fica a mentalidade do médico, o pensamento do médico diante de querer fazer, de querer ajudar, mas não ter condições. Como é que consegue se equilibrar no meio dessa situação, doutor Silvio? O que eu tenho percebido, pelo menos no âmbito do meu hospital, é um aumento na entrada de pedidos de aposentadoria, porque muita gente não sabe. Apavorado, né, pessoal? Não é nem apavorado, é pelo seguinte, Fernando, as pessoas já tinham inclusive o tempo necessário para se aposentar. Mas a medicina ela é uma cachaça que vicia. O profissional, já com tempo de sobra de se aposentar, ele ficava com mais tempo. Um tempo de abono, que a gente chama, ele ganha um percentual a mais, continuava tendo dinheiro. Não, são médicos que têm um sucesso absoluto na clínica privada e que, se ao hospital não fossem, certamente nas suas clínicas ganhariam muito mais. E por que esses indivíduos vão lá? Pela possibilidade de, em primeiro lugar, interagir com o jovem. Segundo, a responsabilidade que esses médicos mais antigos têm de reproduzir, de passar conhecimento, de formação. Pois bem, eu tenho recebido, enormemente agora em 2017, um número acentuado de médicos que estão desistindo. Por quê? Em primeiro lugar, as condições de ensino já não são as mesmas de outrora. Segundo, as escolhas de Sofia que no dia a dia nós somos obrigados a fazer. Por quê? Porque não temos como atender a todos que precisam, que provocam uma sensação de sofrimento num bom profissional imensa. As pessoas não fazem ideia. Quando no frigir dos ovos a pessoa avalia tudo, fala: o que eu continuo fazendo aqui? Eu estou malhando em ferro frio, estou enxugando gelo, e pede aposentadoria para diminuir seu sofrimento pessoal. E com isso nós estamos perdendo mentes absolutamente extraordinárias que contribuíam e contribuirão sempre para a formação de novos profissionais. Nós estamos ameaçando mais uma vez o futuro da assistência. Não se trata só de uma técnica cirúrgica nova que foi aprendida por um profissional que teve essa oportunidade,
não se trata apenas de um médico com uma vastíssima experiência de 40 anos, ensinando ao jovem médico que está ao lado dele, absorvendo toda aquela experiência, todo aquele conhecimento. São coisas que a população não faz ideia. A população ela entende que chegando num lugar com dor de cabeça vai ter um profissional lá para fazer o diagnóstico e dar o remedinho. A medicina é muito mais profunda do que tudo isso. E a gente hoje vive uma situação que eu diria que é calamitosa. No estado do Rio de Janeiro, em especial, eu me percebo muitas vezes, sem querer dramatizar demais, uma situação que por si só já é dramática, mas totalmente abandonado, porque eu chego no hospital, eu tenho que ir na farmácia para saber exatamente o que a gente vai poder contar naquele dia ou não. No serviço público, e a culpa não é da direção, que fique claro, mas a direção é responsável, ela tem toda uma tramitação que por lei é obrigada a ser feita. Então existem pregões eletrônicos que são comandados centralmente, as empresas se inscrevem, faz-se um empenho, ou seja, foi garantida a compra e tem que aguardar a entrega. E esse tempo ele acaba sendo demasiadamente longo e eu não tenho, por exemplo, uma legislação que me permita ir na esquina e comprar sequer um rolo de papel higiênico. A coisa toda ela é através de pregões amarradas, o que emperra a máquina administrativa de tal modo, Fernando, que muitas vezes aquele antibiótico absolutamente indispensável, ele não existe. E cabe ao médico fazer escolhas de Sofia. Esse tipo de situação acaba levando profissionais de altíssimo gabarito a jogarem a toalha. E é com tristeza que eu vejo, por exemplo, sem querer enaltecer, já enaltecendo, minha filha, da geração dela, uma das mais brilhantes, médica também. Sim, fazendo concurso, passou nos primeiros lugares para uma rede privada, passou nos primeiros lugares para a rede pública. A opção dela foi a rede privada, por quê? Porque a rede pública está abandonada. Infelizmente. Então, o que eu vejo no futuro é realmente algo que me preocupa muito, e achar que os políticos, seja os de hoje, seja os de anteontem, não tem culpa nenhuma. E engraçado, né, como há seguidores. Você sabe que lá na rádio, que você citou há pouco, o único programa com uma audiência cativa e com claque lá comandado era o desse senhor, que hoje está preso. Sim. Era um grupo de 20, 30 pessoas que o seguiam lá e aplaudiam, e, enfim, era o único que tinha a sua plateia cativa. Sim. Impressionante. O Lula tem a sua plateia cativa. Também. É o outro lado da história, mas não é diferente, não. Não é diferente. Tudo igual. Eu quero agradecer a presença do Dr. Silvio. Muito obrigado, Dr. Silvio. Se quiser mandar abraço para alguém, por favor, fique à vontade. Olha, eu na verdade o que eu queria era que as pessoas começassem a entender que por trás daquele discurso bonito, com palavras rebuscadas, com aquela voz modulada e treinada por fonoaudiólogos pagos regiamente, além dos marqueteiros, vê-se a essência do que a pessoa fala. Nós estamos num divisor de águas. Eu não sei se o Brasil chegou ao fim do poço, porque eu já ouvi essa conversa 3 anos atrás. E se eu for parar para pensar, por mais que os números da economia hoje sinalizem, de fato sinalizam uma melhora em relação ao passado, aquela história estava tão ruim que qualquer coisa que acontecesse, a inflação caiu, claro. A inflação ela é regida muitas vezes por regras de mercado. Se o mercado não existe, tudo tem que cair. O indivíduo está lá com aquele quilo de arroz, ele prefere vender pelo preço que ele pagou e não ter o lucro necessário para a manutenção do negócio, do que tomar prejuízo. A inflação está caindo, o governo faz isso como se fosse obra das grandes peripécias econômicas da equipe do Meirelles. Pelo amor de Deus, na verdade é apenas a resultante de uma situação da falta de dinheiro. E veja bem, quando a gente vê a capacidade que o Brasil tem de angariar recursos lá fora, com a falta de credibilidade que os nossos políticos demonstram, quando eu converso com amigos, com a Pia, que está nos acompanhando agora lá em Roma, uma brasileira que está radicada na Europa há 3 décadas, acabou de jantar, bom giorno. Na verdade, em primeiro lugar, pouca coisa sai a respeito do Brasil. Pouquíssima coisa sai a respeito do Brasil. E quando sai, o que sai evidentemente assusta as pessoas. Nós hoje somos o paraíso da corrupção. E vejo aqueles no Supremo Tribunal Federal, não deixando de falar nesses também,
que deveriam ser os vigilantes das leis, que deveriam ser aqueles mais responsáveis pela manutenção da ordem, muitas vezes se acumpliciando de acordo com os seus interesses pessoais. Então, o próprio STF tem uma responsabilidade nesse momento única e muitas vezes por decisões que de lá vêm, sem citar nomes, mas os nomes já são sobejamente conhecidos, né? Você citou há pouco um deles. São decisões que a gente justifica e eles têm compêndios de direito para justificar no versículo tal, da linha tal, do artigo tal, que aquela decisão que ele tomou, mandando soltar aquele político corrupto e deixá-lo em casa, é correta. E aí a gente vem... A pergunta, depois que esse médico, que não é um médico, né? É o capeta encarnado na figura de um ser humano, porque alguém que se aproveita de uma pessoa anestesiada para praticar Meu isso. Deus. Esse indivíduo não é gente, não gente como eu concebo como gente, né? É como se aproveitar de um inocente ou de um menor, porque a pessoa ali, ela está inerte, a pessoa ali, ela está sem nenhuma vontade. Eu fiquei 16 horas anestesiado, são 16 horas da minha vida que o que aconteceu, minha filha disse que num determinado momento acordei, arranquei tudo, e foram 5 para me segurar, eu não me recordo disso, sou uma pessoa tão dócil, como é que eu fiz isso? Mas é fato, são coisas que a gente não tem. Pois esse indivíduo, esse bandido, esse capeta, essa tal do Abdel Maci do mal, cometeu esse crime hediondo. E um ministro do Supremo Tribunal Federal bem manda soltar. Esse cara está no Líbano. E o que aconteceu ao ministro que mandou soltar? Foi para a cadeia no lugar dele? Porque é o mínimo que eu entendo que deveria ter acontecido. Se você toma uma decisão cujas consequências... Como é que ficaram as famílias dessas mulheres estupradas? Como é que ela vê em sua excelência o ministro Gilmar Mendes? Senhor ministro, se tivesse sido sua filha, ou sua esposa, ou a sua mãe, que Deus a tenha, será que o senhor teria tomado a mesma decisão? Essa é uma pergunta que eu, como cidadão brasileiro, me sinto no dever de lhe fazer. Faço minhas suas palavras. E o que o senhor veio a público para justificar uma decisão tão absurda? São perguntas que eu, como cidadão, com muita dificuldade de pagar os impostos extorsivos. Todos nós, extorsivos que não voltam, eu tenho que pagar. Não voltam para a gente. Inclusive um salário nababesco que parece ser pouco para sua excelência em Brasília. Com todas as vantagens, mordomias, planos de saúde, motoristas, até um assessor para colocar a capa, porque é um trabalho demasiadamente pesado ele colocar a sua toga. Por cima tem que colocar. Um trabalho pequeno, né? Este senhor manda soltar um bandido, confesso. E esse bandido hoje está no Líbano. O que aconteceu com este indivíduo que tomou essa decisão indigna, indecente, imoral? É a pergunta que fica no ar. E o que a população faz com relação a essas figuras togadas? Niente, rien, nada, nadie, em 20 idiomas. Não fazemos nada e continuamos de braços cruzados e eles se rindo às nossas custas. É verdade. Muito obrigado. Olha, eu faço minhas as palavras do Dr. Silvio, não saberia dizê-las de forma melhor. Eu estou indignado, sim. Estamos todos indignados. Esse sujeito é a personificação do mal no ser humano. Estava muito bem preso, detido, de modo a que as vítimas, e foram dezenas, tivessem pelo menos o consolo de saber que o malfeitor tinha perdido a liberdade. Pois vem um ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência Gilmar Mendes, e diz que por uma questão humanitária mandou soltá-lo pela idade, pelas doenças, e ele está hoje no Líbano se rindo dessas suas vítimas. Senhor ministro, o senhor ainda consegue dar entrevista e olhar na câmera. Eu lhe admiro muito. Lhe admiro muito. Eu não teria essa coragem, não. Samira Valente, obrigado mais uma vez pela presença também. Obrigada, doutor. Obrigado a todos que viram este programa no dia de hoje. Acho que é um programa para ser visto e revisto. Eu queria pedir que vocês também subscrevessem o nosso canal
no YouTube. Você sabe que o programa está, nesse momento, no Facebook, nos dois perfis e também nas duas páginas que tenho, e também em algumas emissoras de rádio fm.com que nos transmitem. De qualquer maneira, um grande abraço. Queria lembrar que amanhã, de 1 às 3, eu estarei participando do fórum O Rádio Está Acabando, na Universidade de Castelo Branco, ao lado de amigos, eu não vou lembrar todos, mas o Davi Rangel, o Sérgio Solon Santos, também a presença do Sidney Rezende, Maurício Menezes, nosso querido amigo de tantos anos, o Djalma Mello e outros tantos profissionais. Conto com vocês lá. A todos um grande abraço, e logo mais à noite, no Cariocando, tem um show do meu amigo Flávio Miranda, do produtor cultural, o Eros Mário. O show vai começar às 20h30. Flávio Miranda é irmão do Roberto Ribeiro, esteve aqui com a gente ontem, e se puder, prestigia, porque ali ao lado do Palácio do Catete, não é? Eu esqueci o nome da rua, mas é fácil de chegar. Ali você desce no metrô do Catete. É pertinho. É pertinho, tem segurança, até dá para ir até a pé, porque é muito pertinho. Você desceu do metrô, uns 50 metros ali, você chega no Cariocando, que é uma casa muito simpática. A todos um grande abraço, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.